Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, verso 17. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, verso 17, que diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se você pegar a página da sua Bíblia, a folha, e virar para o capítulo 3 aí, versículo 1 e versículo 2, no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos muito, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de poder estar aqui na tua casa nesta noite. Eu te peço, meu Pai, nos abençoe nesta noite. Abra, Senhor, as comportas dos céus e derrame o Espírito Santo sobre todos nós. Oh, Pai querido, Pai santo, Deus de milagre, Deus de poder, venha nos abençoar, venha, Senhor, manifestar a tua graça, venha, Senhor, manifestar o teu milagre, venha operar maravilhas no meio do teu povo. Traga, Senhor, força, traga, Senhor, inspiração, traga, Senhor, o derramar do Espírito Santo sobre todos nós, nos abençoando, levantando, Senhor, os abatidos, curando os enfermos, fortalecendo os fracos, salvando os perdidos e operando sinais e maravilhas. Ó Pai Santo, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus e já te agradecemos hoje para sempre. Amém, amém. Graças a Deus, podei vos assentar. Muito bem, hoje nós vamos meditar nesses dois textos que falam sobre o reino dos céus ou o reino de Deus, que foi a primeira mensagem de João Batista. Primeira mensagem. João Batista era primo de Jesus, filho de Isabel. Quando a Maria foi lá nas montanhas da Galileia encontrar Isabel, que também estava grávida, quando Maria saudou Isabel, ela já estava grávida de... João Batista tinha 6 meses, 6 meses mais velho do que Jesus. Então a criança pulou no seu ventre quando ouviu a saudação de Maria. Por quê? Porque o que estava no ventre de Maria era o Senhor Jesus, aquele que viria, aquele que veio para batizar com o Espírito Santo, para batizar com fogo e com o Espírito Santo. Então, quando Maria saudou Isabel, João Batista pulou dentro da barriga dela, foi cheio do Espírito Santo. Então, quando eles completaram a maioridade, que era 30 anos, para poder deixar a casa dos pais, então João Batista foi cuidar do seu ministério e Jesus foi cuidar do ministério dele, depois dos 30 anos. E parecia que eles haviam combinado: vamos iniciar nossa pregação dizendo assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. E o João Batista e o próprio Jesus iniciou seu ministério pregando a mesma mensagem:
Parece que houve até uma combinação entre eles, mas eu quero dizer uma coisa para você: quando o Espírito Santo está no comando, pode ser do outro lado do Japão, lá do outro lado do mundo, né? Lá no Japão, a mensagem é uma só no mundo inteiro. Porque é o Espírito que é o inspirador, o Espírito Santo é que está guiando os pastores e usando-os para que a mensagem seja transmitida em todas as partes do mundo. Então a mesma mensagem de João Batista foi a mesma mensagem de Jesus: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. Então, esse é o assunto que eu quero tratar aqui. Tem muitas pessoas que falam assim: pastor, o que é o reino dos céus? O que é o reino de Deus? Então vamos entender nas Escrituras o que é o reino de Deus. Essa pergunta foi feita também pelos fariseus, está registrado lá no capítulo 17 de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Os fariseus fizeram essa pergunta para Jesus. Está aí, versículo 20 do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20, que diz assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então, quando alguém está dentro de um estado, dentro de uma nação, ela tem fronteiras, né? Por exemplo, tem lugar aqui, divisa do Brasil com o Paraguai, para aquela região ali, que a separação da fronteira é uma rua. Por exemplo, se você estiver do lado de cá, você está no Brasil. Se você atravessou a rua, você já está dentro do Paraguai. É aquela linha divisória, né? Que eles usam, dá até um nome nessa, hein? Fronteira, mas é imaginária, né? Por exemplo, não tem a fronteira fechada, mas tem uma linha imaginária. Por exemplo, essa rua aqui, metade dela é Paraguai e metade é Brasil. Então aquela linha imaginária. E tem as fronteiras realmente, onde tem pontes, que tem realmente os bloqueios, né? Então, o reino de Deus, ele não é divisível aparência. Ou ele não tem, a pessoa fala assim: olha, eu estou vendo o reino de Deus. Não, ele não é divisível aparência, ou ele não tem aparência exterior. Aqui é divisa do reino de Deus. Não, o reino de Deus está entre nós. O que é o reino de Deus? É o derramamento do poder de Deus. É a vinda de uma nova, das boas novas de salvação, das boas novas dos céus para o ser humano. Então, Jesus começou a sua mensagem: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E o apóstolo Paulo, no Evangelho, na sua carta aos Romanos, ele explica o que significa o reino de Deus. Capítulo 14 de Romanos, capítulo 14, verso 17 e verso 18. Ele explica o que é o reino de Deus. Vamos ver aí, 17 e 18. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens.
Então quem serve a Deus vendo que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, quando age dessa forma, estão agradando a Deus. Então vamos agora pensar o contrário. Aquelas pessoas que fizeram do reino de Deus o seu império. O seu império. Transformaram o reino de Deus numa empresa multinacional. E colocou um monte de pessoas como seus escravos. Às vezes pega aqueles rapazinhos aí de 17, 18 anos, treina ele e joga ele para o campo. Põe ele para vender revista, põe ele para vender folheto, põe ele para vender livro, põe ele para vender, para que ele possa trazer lucro para o empreendimento chamado Reino de Deus. Eu quero que você preste bem atenção nisso, irmãos. Porque é por causa dessa falta de compreensão, o que é o reino de Deus, é que está havendo aí, muitas pessoas estão chateadas, muitas pessoas não querem saber de Jesus, exatamente por quê? Porque transformaram o reino de Deus, alguns, não digo todos, mas alguns transformaram o reino de Deus em impérios e ficam disputando quem é que tem um avião maior do que o outro, quem é que compra a fazenda maior do que a outra, fazenda que o cara nem vai lá, mas ele faz questão de ter para poder falar que ele é dono de um império. Então o reino de Deus não é um meio de vida. Não é um meio de vida para ninguém. O reino de Deus, ele é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Isso é que é o reino de Deus. O reino de Deus não é um império. Não é um império que alguém é o dono desse reino. Então, quando a gente vem para o reino de Deus, o que nós vamos encontrar no reino? Justiça. O que nós vamos encontrar no reino de Deus? Paz. O que nós vamos encontrar no reino de Deus? Alegria. E de onde vem a justiça, a paz e a alegria? Vem do Espírito Santo. Então o reino de Deus é a presença do Espírito Santo no meio da igreja. Está dando para você entender, irmãos? O que é o Espírito Santo? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a presença do Espírito Santo no nosso meio, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo justiça. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino que Jesus veio anunciar. Mas aí o que fizeram? Transformaram o reino num lugar onde comida e bebida. Jesus, quando chegou no templo, ele viu que lá dentro do templo tinha sido transformado numa feira livre. Tinha gente que trocava moedas, tinha moeda grega, moeda romana, moedas de todas as partes do mundo antigo, gregas. E ali tinha casa de câmbio dentro do templo. Dentro do templo tinham ovelhas e sacrifícios para ser vendido. Então, quando Jesus entra e vê aquela feira livre dentro da igreja, vocês estão fazendo da casa de meu pai covil de salteadores. E Jesus ficou bravo. A gente não vê, a gente vê poucas vezes que a gente vê Jesus bravo, né? Mas agora Jesus ficou bravo, porque quando se trata das coisas de Deus, a gente tem que virar um bicho. Nós não podemos abrir mão, porque Satanás, ele é muito esperto. Ele não se preocupa em pegar tudo de uma vez, ele vai pegando aos pouquinhos.
Ele vai pegando através da tentação. Ele vai jogando, à medida que a pessoa vai aceitando, ele vai apertando mais, ele vai até a pessoa aceitá-lo, decidir seguir Satanás. É assim que ele age. Diz um ditado que Satanás já anda com um saco de cunha nas costas. Onde ele vê uma brechinha, ele põe uma cunha e deixa para lá. À medida que a pessoa vai dando oportunidade, ele vai apertando aquela cunha. A hora que dá para ele passar, aí ele, a hora que dê passagem para ele, a cunha está ali, não tem jeito de fechar mais. A brecha está aberta. A fresta está aberta ali. Aí ele, deu para ele passar, ele já entra e já começa a dominar e destruir a pessoa. Então, Satanás age dessa forma. Então, quando se trata do reino de Deus, nós temos que ser muito severos. Sabe por que está em jogo a nossa salvação? O que está em jogo é a nossa vida eterna. Nós não podemos abrir mão disto. Então, irmãos, Paulo está explicando o que é o reino de Deus. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Independe daquilo que nós estamos, de como nós estamos, se nós estamos vivendo uma situação adversa, se estamos vivendo uma situação de calmaria, se estamos enfrentando situação, mas a nossa paz, a nossa alegria, a justiça não depende dessas coisas, depende do Espírito Santo. Deu para entender, irmãos? Nós não dependemos de uma situação favorável para a gente ser alegre. Nós somos alegres porque temos o Espírito Santo. Nós estamos aqui, se for perguntar aqui, irmão, qual o tamanho do seu problema de 1 a 100? Meu problema é 99. O tamanho do meu problema é 99, de 1 a 100 é 99. Irmão, qual o tamanho do seu problema? Pastor, 55. Mais ou menos. Qual o problema? Aí cada um vai dando o tamanho do seu problema. Aí, esse problema tirou a sua alegria? Não. Por quê? Porque a nossa alegria não depende de vir de uma situação alegre ou boa, mas a nossa alegria, ela vem do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está em nós, então nós temos alegria. Amém? Então vamos lá. O que é o reino de Deus? Primeiro, o reino de Deus é o governo de Deus. Salmo 145, verso 13. O teu reino é um reino eterno. E este reino, quando fala assim, o reino de Deus é o governo de Deus, todo governo todos os governantes têm as suas leis. Todos os impérios, as monarquias, todos os governos, seja ele democrático, ou socialista, ou comunista, tem as suas leis. E quem vive nesse governo são submissos a essas leis desse país, dessa nação, deste império, desta monarquia, desta democracia, deste socialismo. Quem vive sob aquele governo está debaixo das leis daquele governo. Se o reino de Deus é o reino do próprio Deus, então nós estamos debaixo da lei de Deus. Deu para entender? Estamos debaixo da lei de Deus. E as leis de Deus, elas sobrepõem a lei dos homens. As leis do reino de Deus, elas sobrepõem, ela está além, muito acima das leis dos homens. Então, quando os apóstolos começaram a propagar o evangelho, começou a perseguição. Então os apóstolos, todos eles foram presos, porque todo mundo começou a obedecer à fé, aquela coisa gostosa. Quando você encontra com Jesus, é a coisa mais extraordinária que pode acontecer na vida de uma pessoa. A pessoa que nunca sentiu uma coisa tão gostosa, uma paz profunda na sua alma,
quando ele tem um encontro com Jesus, ele sente isso e ele quer propagar isto. E o outro também começa a sentir, começa a propagar e vai se espalhando. Então os apóstolos começaram a propagar o evangelho. E aí começou a ter ciúmes nos religiosos e nos políticos da época. Aí mandaram prender os apóstolos, prender os 11 de uma vezada só. Aí falou assim, guarda ele bem guardado, guarda eles bem guardado, porque amanhã nós vamos apresentá-lo para ser interrogado. Aí passaram a noite, os apóstolos estavam tudo na cadeia, na prisão. Quando foi de noite, um anjo foi lá, abriu as portas e falou, vão pregar o evangelho. Quando eles foram buscar os apóstolos na prisão, a prisão estava aberta, não tinha ninguém, ele voltou correndo e falou, olha, abrimos a cadeia, não tem ninguém lá dentro. Não sei quem soltou eles. Aí quando eles saíram para as ruas, encontraram eles pregando. Falou, eles estão pregando lá em tal lugar, vai lá buscá-los. Aí trouxeram eles de novo, mas o próprio anjo soltou os apóstolos naquela madrugada, e eles já foram pregar, e lá foram apresentados então à corte, e eles então falaram assim, olha, vocês estão proibidos de encher Jerusalém dessa nova doutrina. Vocês estão enchendo Jerusalém dessa nova doutrina. Então vocês estão proibidos de falar no nome desse Jesus. Aí Pedro responde, Atos capítulo 5, verso 29. Ele diz assim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Sabe por quê? Porque a lei do reino, as leis do reino sobrepõem a lei dos homens. E todo homem que se levantar contra o reino de Deus, ele vai perecer. Toda pessoa que levantar, toda pessoa que tentar barrar o reino de Deus, ele vai perecer, porque o reino de Deus, quem comanda é o próprio Deus, e a lei dos homens tem que estar subjugada, tem que estar debaixo das leis de Deus, porque nós estamos vivendo numa terra que é de Deus, respiramos um ar que é de Deus, comemos uma comida que é de Deus, moramos numa terra que é de Deus. Então logo, quem pertence ao reino de Deus, quem vive nessa terra, tem que reconhecer que o dono dessa terra, o dono desse universo, chama-se Deus. Então, o reino de Deus é o governo de Deus, e a lei de Deus está escrita no nosso coração. Essas leis foram escritas e colocadas dentro de nós. Por isso que Jesus falou, olha, o reino de Deus não vai dizer assim, ele não tem aparência exterior, porque as suas leis estão escritas nas tábuas de carne do nosso coração. Nós obedecemos uma lei que o Espírito Santo escreveu dentro de nós. Aleluia! Então a primeira coisa, o reino de Deus é o governo de Deus. Então, quem não quer ser governado por Deus, não pode fazer parte do reino de Deus. Quem não tiver sujeito ao governo de Deus, não pode. É por isso que quando uma pessoa não aceita um determinado tipo de governo, ele é expulso daquele país. Agora, por exemplo, países comunistas, eles mandam decapitar a pessoa, mandam matar, pena capital para a pessoa que não obedece, né? Como às vezes é um país mais liberal, às vezes a pessoa que não quer, que comete algum delito ali, quebra alguma lei, ele é expulso daquele país, vai para outro. Mas em países socialista, comunista, fascista, eles mandam a pessoa para a morte. Então, irmãos, aqueles que querem pertencer ao reino de Deus, precisa aceitar a governança de Deus. Aquele que não tiver disposto a aceitar a governança de Deus, não pode pertencer ao reino de Deus.
Porque o reino de Deus é o governo de Deus, é governado pelo próprio Deus. Aleluia. Segundo, o reino de Deus é a intenção de Deus para a vida. O que é a intenção? Propósito. Nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui por uma coisa, colocado, dado um nome para isso aí, por acaso, obra do acaso, ou obra de uma explosão cósmica, que partícula se juntou e criou esse universo e os seres vivos que estão nele. Não, nós somos obra da criação de Deus. Então, quando Deus criou tudo com propósito. E Jesus falou: tudo que não tem, que perde o seu propósito, o machado está prontinho, afiado para cortar. Jesus falou assim: olha, o machado está no pé da árvore. Se ela não produzir frutos, se é árvore frutífera, ela não produzir frutos, então o Pai corta e lança no fogo. Aquela que está produzindo fruto, Ele poda para que produza mais frutos ainda. Então, tudo tem um propósito. Tudo nessa vida tem um propósito. Os animais têm propósito. Os insetos têm o seu propósito. Tudo tem um equilíbrio, tudo vem para ter um equilíbrio ecológico. Por exemplo, as cobras, por exemplo, que são, a maioria delas, grande parte, peçonhenta, mas ela tem o seu propósito. Se não tivesse as cobras, os ratos já estavam dominando o mundo. Mas as cobras, elas têm o rato para a cobra é como se fosse um filé mignon. A carne mais cara, a carne mais saborosa. Onde tem rato, tem cobra. Então, se não tivesse cobra, os ratos tomavam conta. Então, para ver o equilíbrio ecológico, tem as cobras para dar equilíbrio, porque senão todo fruto, toda colheita era devorada pelos ratos. Não teria estoque de alimento no supermercado, não teria estoque de alimento nas fazendas. Os ratos devorariam tudo. Então, tudo, até a cobra peçonhenta, que faz mal para a gente, se picar, mata, ela faz parte do sistema. Ela faz parte dessa cadeia biológica. Então, tudo nesse mundo, Deus criou com intenção. O reino de Deus é a intenção de Deus para a vida. E tem uma parte na Bíblia que reflete bem isto. Juízes, capítulo 9. Juízes, capítulo 9, reflete bem isso que eu estou falando aqui. O propósito. Capítulo 9, verso 8 de Juízes. Olha o que está escrito aí. Essa aqui é uma parábola de Jotão. Jotão significa Jeová é perfeito. Jotão, o filho mais novo de Gideão. Então, Jotão contou uma parábola e disse assim: olha, foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram a oliveira: reina tu sobre nós. Oliveira é que produz azeitonas. Da azeitona se extrai o azeite. Acho que não tem ninguém aqui que não gosta de pizza, né? Toda pizza eles costumam colocar uma azeitona, né, para dar um saborzinho. Então, foram ungir as árvores, foram ungir a oliveira para ser rei sobre a floresta. Aí, versículo 9: o que respondeu a oliveira? Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre árvores?
Qual era essa proposta aqui das árvores? Era tirar a oliveira do seu propósito, da intenção de Deus para ela. Deus criou a oliveira para produzir o óleo, o azeite, que serve para alimentação humana, que serve para fazer iluminação, que serve para limpeza, que serve para unção. Então, ela diz assim, olha, eu vou abandonar o meu óleo, deixarei a eu o meu óleo, que as pessoas e Deus prezam tanto. Prezar é a mesma coisa que apreciar, que ter prazer, que desejar, que amar. Eu vou deixar o meu óleo que as pessoas amam e que Deus também ama, que Deus preza, para lá botar sobre árvores. Então, a proposta era tirar a oliveira do seu propósito. Então, quando algo perde o propósito, ele já não tem mais razão de existir. Deu para você entender, irmãos? Então, tudo aquilo que é tirado do seu propósito, ele não tem mais razão para existir. Por isso que o machado está posto ao pé da árvore. Se ela não der fruto, corta, porque ela está ocupando o espaço. Então, tudo aquilo que perdeu o seu propósito, perde a sua essência e perde a bênção de Deus. Infelizmente, o que está acontecendo hoje com as coisas de Deus. Eles transformaram a igreja, o púlpito, em palanque político. Transformaram o pastor em cabo eleitoral. Transformaram os membros em cabo eleitoral. E a igreja em comitê eleitoral. É por isso que as pessoas vêm para a igreja e continuam vazias, porque ao invés de receber a mensagem do Espírito Santo, ela vai ouvir uma mensagem política. Que ela tem que cuidar de ônibus, que ele tem que cuidar de ônibus, que ele tem que cuidar do esgoto, que ele tem que cuidar. Isso aí é para político, não é para a igreja. Isso aí não é coisa da igreja. Isso é coisa para o político. Mas o político vem e toma a igreja como seu palanque eleitoral. E aí todo mundo começa a perder a visão de Deus. E às vezes usam coisas que, irmãos, aquilo que eu disse, ele fala, não, se você não colocar A, B e C lá, eles vão fazer isso, vão proibir a igreja. Que proibir a igreja é coisa nenhuma. Quem tentar impedir o reino de Deus vai morrer. Quem tentar impedir o reino de Deus progredir vai ser fulminado por Deus. Quando Herodes começou a perseguir a igreja, ele falou um sermão muito bonito e todo mundo começou a gritar, voz de Deus e não de homens. Como ele não reconheceu Deus, ele foi comido de bicho na frente de todo mundo. A sua roupa começou a murchar na frente de todo mundo. Quando correram lá, só tinha ossos. Ele foi devorado pelos bichos na frente da multidão. Por quê? Porque era um homem que perseguia, que tentava barrar o reino de Deus. Tudo aquilo que foge ao propósito de Deus perde a razão da sua existência. Por isso que a oliveira falou assim, olha, para você fazer isso, você tem que deixar. Então, quantas pessoas que foram chamadas para ser pastor e viraram político? Então, olha, pode parar, porque você já perdeu. Você foi ungido para ser pastor, não para ser político. Aí ele quer fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí nenhuma e nem outra. Aí ele desvirtua todo. Aí começam escândalos. Começa uma série de coisas, porque ele está agindo como político ou como pastor? Aquele negócio que ele está fazendo ali é político ou o pastor que está fazendo? Então, quando a pessoa foge do seu propósito, ele perde a essência, ele perde a presença de Deus. Vou te mostrar aqui. Sansão nasceu com um propósito: libertar o povo de Israel das garras
dos filisteus. E o nascimento de Sansão foi assim, tudo planejado, tudo com revelação. Anjos apareceram para os pais e falou: olha, a sua esposa vai ficar grávida. E essa criança que ela vai gerar vai libertar Israel das mãos dos filisteus. Mas ele não estava acreditando. Então, agora, aí o anjo falou com a mãe, falou: olha, essa criança será nazireu. Um dia eu falei narizeu. É nazireu, não é narizeu não, narizeu é de nariz, né? Nazireu, talvez eu já estava misturando. Era nazireu. Nazireu quer dizer consagrado desde o ventre. Então Deus ordenou através do anjo algumas coisas para a mãe dele. Falou: olha, quando ele estiver crescendo, você vai falar para ele não pode tocar em cadáver, nunca vai passar navalha sobre a sua cabeça, ou seja, o seu cabelo nunca será cortado. Ele não vai poder beber bebida forte, ou seja, bebida alcoólica. E ele também não vai se misturar com pessoas de outros povos, ou seja, se casar com pessoas de outras nacionalidades, que não seja do povo de Israel. Essa foi a orientação que o anjo deu para os pais de Sansão. E ele vai ter uma força tão grande que ele vai libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Essa é a missão de Sansão. Sansão começa a crescer e os pais vão orientando ele: meu filho, é assim que Deus mandou fazer. Então veja que Deus não proibiu ele de constituir família. Ele não foi proibido de constituir família. Ele seria um homem cheio do Espírito Santo e poderia constituir sua família. Ele não foi proibido. Falou para ele não se envolver com pessoas que não fossem do povo de Israel. Então, quando Sansão já começou o seu ministério, ele já logo de cara apaixonou por uma moça. Pai, eu quero casar. Pai, eu quero casar. Aí fizeram o casamento dele. Só que o casamento dele não durou nada, porque tudo que é feito precipitadamente, quando a gente põe as emoções, os sentimentos na frente do Espírito Santo, então nós quebramos a cara. Sansão quebrou a cara, porque ele pensou primeiro nos sentimentos dele. Ele pensou nele primeiro, e não na missão, na responsabilidade que ele tinha. Então fizeram o casamento dele, e depois foi desfeito o casamento. Aí Sansão se apaixona por uma pessoa que era inimigo do povo de Israel, uma filisteia, Dalila, que era prostituta. Se apaixonou por Dalila. Olha onde ele foi amarrar o seu cavalo. Por quê? Porque ele colocou as suas emoções na frente do plano de Deus. Toda vez que a gente coloca os nossos projetos na frente do projeto de Deus, quebramos a cara. Aí Sansão começa a se envolver com Dalila, aí era um prato cheio. Porque agora vamos descobrir porque Sansão, olha, ele tinha posto fogo na seara dos filisteus, com uma queixada de jumento ele matou 1000 filisteus. Ele pôs fogo, ele amarrou fogo na cauda das raposas, e as raposas saíram pelo meio do mato com aquele fogo amarrado na cauda delas, e pôs fogo na seara dos filisteus. Ele arrebentou, ele arrancou o portão da cidade com a sua força e lançou ele longe. Ele rasgou um leão no meio com a sua força. Então os filisteus estavam apavorados com Sansão, mas agora ele está apaixonado por Dalila, uma do povo filisteu. Então ele estava agora dormindo com o inimigo. Isso dá filme? Dá, né? Dormindo com o inimigo.
Ela passou a dormir com o inimigo. Aí Dalila foi chamada pelas autoridades dos filisteus e falou assim: olha, descubra em que consiste a força de Sansão. Procure descobrir em que consiste a sua força. De onde vem tanta força assim? Às vezes, irmãos, a gente fica lamentando e desconhecemos a força que está dentro de nós. A força que estava dentro de Sansão é a mesma que está em mim, é a mesma que está em você, é a mesma que está em nós. É a mesma força, é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que fez leão ser cortado ao meio com as mãos. É o mesmo Espírito que está em mim, é o mesmo Espírito que está em você. Então procure saber em que consiste a força de Sansão. Aí Sansão começou a brincar com o pecado. Esse que é o problema da igreja. A igreja começa a brincar com coisa séria. Começa a trazer todas as coisas, todo o lixo do mundo e põe dentro da igreja. Pessoas se vestem de Satanás e no outro dia quer estar cheio do Espírito Santo. Ontem vestiu de Satanás e amanhã quer estar cheio do Espírito Santo. Então não sabe com o que está brincando? Brincando com fogo. E Sansão começou a brincar. Houve uma festa lá e ele soltou um enigma. Aí ele falou assim: olha, vamos ver o enigma de Sansão. Da força saiu doçura. E todo mundo não sabia que significava aquilo. Da força saiu doçura. Mas veja só, Sansão caiu na sua própria cilada. Quando ele matou o leão, ele rasgou o leão no meio. Aí o cadáver do leão estava estendido lá. Então veio as abelhas e fizeram uma colmeia dentro do leão. Fizeram uma colmeia dentro do leão. E ele passando com fome, ele foi lá, tirou o mel e comeu. O que ele fez? Tocou em cadáver, que ele não podia tocar. E ele leva esse enigma lá para a festa dos filisteus. Da força saiu doçura. Então qual era o enigma? Sansão comeu do leão, que é o animal mais forte da selva, o rei dos animais, e dele tirou o mel. Ninguém podia adivinhar esse enigma. Aí Sansão começou a ficar famoso, todo mundo Sansão. Aí Dalila já estava preparada para descobrir onde estava a sua força. Aí ela começa a dar bebida para ele, que era outra coisa, a segunda coisa que ele não podia fazer: beber bebida forte, bebida alcoólica. Aí ele já estava, como que diz aquele ditado, para lá de Bagdá, né? Aí ela começou: Sansão, o que consiste a sua força? Onde está a sua força? Aí ele começou a brincar: se me amarrar com cordas virgens, eu estou perdido. Se me amarrar com cordas virgens, eu não consigo sair. Aí ela fez ele dormir, amarrou ele com cordas virgens, pediu cordas virgens para trazer para amarrar, amarrou seus pés, amarrou seus braços e ele adormeceu. Quando ele estava bem amarrado, ela gritou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele leva um susto, ele levanta e arrebenta as cordas. Aí ela: puxa vida, Sansão, você me enganou. Você me enganou. Você não pode fazer isso comigo. Eu gosto de você. É assim que o diabo trabalha. Ele vai tentando a pessoa. Tentação é induzir a pessoa ao erro. É indução para o mal. Por isso que chama tentação. Tentação é indução, é induzir a pessoa ao mal, ao erro. Aí ela começa de novo, tudo outra vez: Sansão, em que consiste a tua força? Ele falou: olha, se amarrar minhas tranças, as tranças que eu tenho, se amarrar, eu perco minhas forças. Aí fez ele dormir. Ela foi e amarrou as tranças de Sansão todinho. Amarrou.
Quando ele dormiu, ela gritou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele levanta e arrebenta com tudo. Aí ela falou: Sansão, de novo você me enganou. Aí na terceira vez ele confessa: nunca passou navalha na minha cabeça, meu cabelo não pode ser cortado. Aí fez Sansão dormir, mandaram trazer uma navalha bem afiada e cortaram o cabelo dele e amarraram. Quando ele estava com os cabelos cortados e amarrado, ela gritou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele tenta e agora ele está realmente amarrado. Na mesma hora juntou aquele monte de filisteu em cima. Primeira coisa, furaram os seus olhos. É assim que acontece quando a gente brinca com o pecado. Primeira coisa na sua queda foi perder a visão de Deus. E aí ele começou uma descida na sua vida. Dali ele é levado para prisão subterrânea. E lá ele começa a fazer trabalho de animal. Rodar um moinho amarrado e cego. E Sansão perde o propósito de Deus para ele. Qual era o propósito de Deus para ele? Libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Mas ele pensou primeiro nos seus sentimentos. Ele pensou primeiro nele. E quando ele pensou primeiro nele, ele colocou todo o projeto de Deus a perder. Se Sansão soubesse que ele teria um fim trágico, ele teria pensado 1, 2, 10, 20, 1000 vezes antes de tomar a decisão que ele tomou. Então, tudo aquilo que foge ao propósito de Deus perde a razão da sua existência. Aí Sansão morreu precocemente, não constituiu família, não cumpriu o propósito de Deus. Por quê? Porque ele perdeu a razão da sua existência. É isso que eu quero mostrar para você, irmão. Então, quando a gente vê a parábola da oliveira, nós vemos ali o propósito de Deus para a nossa vida. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Nós sermos útil para quem? Para Deus e para as pessoas. E ser útil não é ser peso. Quantos filhos são um peso para os seus pais? Quantos pais são um peso para a sua família? Ele, ao invés de ser bênção, ele só traz problemas. Às vezes a esposa, ela cuida bem da casa, mas de repente o marido chega bêbado. Ele é um peso para os filhos, é um peso para a família, porque ele está sendo... Aí a gente vê as pessoas morrer precocemente, exatamente por quê? Porque ela perdeu a finalidade da sua existência. Ele não é bênção para o seu marido, ela não é bênção para o seu marido, ele não é bênção para a sua esposa, ele não é bênção para os seus pais, ele não é bênção para os seus filhos. Nós temos que ser útil para Deus e útil para as pessoas. Foi para isso que Deus nos chamou. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Segundo a parábola da oliveira, aquilo que agrada a Deus, quando nós vivemos, quando nós somos úteis para Deus, nós agradamos a Deus. Quando nós somos úteis para as pessoas, nós agradamos as pessoas. Não é agradar as pessoas no sentido de tolerar ou aceitar as coisas erradas. Não, é ser útil para o bem-estar daquela pessoa. Então, quando nós perdemos esse propósito de Deus, que é a intenção de Deus, o reino de Deus é a intenção de Deus para a vida, quando nós perdemos essa essência, pastor, mas e a minha parte? Não tem nada, eu não tenho que pensar em mim? Tem. Aqui,
Mateus 6,33. O que está escrito lá? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Se Sansão tivesse preocupado em libertar o povo de Israel, ele tinha feito um belo casamento, ele tinha constituído família e tinha morrido com a idade avançada. Mas quando ele pensou nele primeiro, ele perdeu o propósito de Deus. Quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas na nossa vida, porque Deus sabe o que nós precisamos. Você, moça, Deus sabe que o seu sonho é constituir família, então você não precisa correr atrás, que Deus vai mandar uma pessoa. Se é moça, Deus vai mandar um rapaz que te respeite, um rapaz que te honre, um rapaz que te dê valor. Mas se você correr atrás, você vai cair na mão de alguém que vai pegar, tomar o seu coração e vai chantagear você. Aí vai fazer sua família sofrer, vai fazer seus pais sofrerem. É o que está acontecendo hoje aí. Todo dia nós vemos coisas acontecer. Então, quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, tudo o que nós precisamos é acrescentado. Amém, irmãos? Então, quando a gente sai do propósito de Deus, Sansão morreu precocemente, sem cumprir o propósito e sem também satisfazer os desejos do seu coração. Porque ele saiu do propósito de Deus para a sua vida. Terceiro, o reino de Deus é o projeto de Deus para enfrentar o mal no mundo. O que é mal no mundo? Irmãos, nós não podemos aceitar. O reino de Deus é o projeto de Deus para enfrentar o mal no mundo. O que está acontecendo com o mundo? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, o que está acontecendo nos congressos, nas câmaras federais? O que está acontecendo em todo o mundo? Na Índia já acontece isso aí. Na Índia, as crianças já estão casando com adulto. Você já imaginou uma criança de 8 anos e casar com um cara de 40, 50 anos? É uma criança. Fisiologicamente, ela não tem nem condições de estar junto com um cara de 40 anos, uma criança de 8 anos. Fisiologicamente, ela não está preparada. Mas na Índia acontece. E aqui no Brasil, já tem um projeto de lei para ser pautado na votação, que é casamento de pais com filhos. Já está lá, prontinha a lei. Isso aí é o mal que a igreja, que é o reino de Deus, tem que lutar contra. Então, aí eu te pergunto, você vê, a gente observa uma coisa. Dizem que lá tem a bancada evangélica, mais de 100 deputados. Você vê algum desses deputados colocando a cara na televisão ou nas redes sociais falando, gente, olha, vamos lutar contra essa lei maldita que é casamento de pais com seus filhos. Você vê algum falar isso aí? Alguém já viu alguém falar disso aí? Mas por que não fala? Porque estão pensando nos seus interesses. Os seus interesses estão em primeiro lugar. Não é o interesse de Deus, nem da família. É por isso que quando a igreja se mete, pastores se mete com essa sujeira da política, estraga tudo, porque ele tem que agradar gregos e troianos. Agora, se ficasse fora e pusesse a igreja em oração, porque eles usam assim, se não colocar lá um homem de Deus, um deputado, que é pastor falando de tal, para defender a igreja. Defende a igreja coisa nenhuma. Defende o bolso dele, defende a família dele. Está aí defendendo com a igreja coisa nenhuma. Você não vê ninguém defender a igreja, não. Igreja, Deus não precisa de ninguém defender a sua igreja. O próprio Deus defende. O próprio Deus, isso aí é uma carta já falada à vontade para a pessoa cair nessa armadilha, para ele ficar lá de geração a geração, aí vai passando de geração a geração.
Então, o reino de Deus é o projeto de Deus para lutar contra o mal. E como é que nós vamos lutar contra o mal? Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que ora, uma igreja que repreende Satanás, uma igreja que repreende os demônios. E se for preciso matar, Deus mata. Deus tira do caminho. Está lá no STF para aprovar a lei da pedofilia. Não considerar crime o pedófilo. Considerar normal o sexo com crianças. Está dando para entender, irmãos? Você vê algum desses homens falar alguma coisa sobre isso? Não. Então por quê? Porque a igreja se acomodou, falando que vai colocar gente lá para fazer isso aí. Não faz nada, irmão. A única preocupação deles é a preocupação de Sansão, cuidar dos seus. Vamos fazer o seguinte: o salário de um deputado é mais de 30 mil. Você vai ganhar 2 mil agora. Quero ver quem vai candidatar a deputado. Vereador vai ganhar R$1.000. Quero ver quem vai candidatar a vereador. Está dando para entender, irmão? Ali é interesse, jogo de interesse. É interesse pessoal que está na frente. Deus não precisa de ninguém para defender a sua obra. O próprio Deus a defende. E se for preciso abrir caminho, Ele abre. Se for preciso interromper, cortar a respiração de alguém, Ele vai cortar. Então, irmãos, o reino de Deus é o projeto de Deus para vencer o mal no mundo. Jesus disse lá em Lucas 10:19: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e todas as forças do inimigo, e nada vos causará dano algum. É a força do reino de Deus detendo o mal. Mas a igreja se acomodou. Se acomodou. Ah, não, está na mão dos nossos lá, eles resolvem. Resolve nada, irmão. As leis estão chegando aí, estão passando, porque as igrejas estão tudo acomodadas. Então, Jesus falou, Ele deu poder para a sua igreja para deter o mal no mundo. Quarto, o reino de Deus é a grande causa pela qual viver ou morrer. Muitos cristãos morreram e muitos ainda morrerão pela causa chamada reino de Deus. Muitos. Nas arenas de Nero morreu muitas crianças, morreram muitos idosos, morreram muitos jovens, mas eles morreram cantando. Segundo o filme, me falha a memória o nome do filme, na época de Nero, os cristãos foram colocados na arena, e aí soltaram os leões famintos, todo mundo gritando, vendo os leões estraçalhando as crianças, estraçalhando os idosos. Só que o leão não comeu o rosto. E eles cantavam o hino na arena, estava cantando o hino na arena, quando os leões pegavam e arrancavam braço, arrancavam perna. Aí Nero estava lá em cima como é que chama lá aquele, onde a pessoa tem um lugar especial na tribuna, como é que chama lá? No camarote, obrigado. Ele estava lá no seu camarote e viu que todo o rosto estava sem ser alimentado, sem ser comido, sem ser devorado. Não estava estraçalhado o rosto. E o rosto estava com sinal de... Ele desceu, falou, não quero ver isso lá. Aí ele começou a andar no meio daqueles monte de pedaços de carne, sangue, e viu que o rosto estava sorrindo. Como é que essa gente morreu desse jeito, sorrindo? Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo cuida da igreja, aquelas pessoas que vão dar sua vida pelo reino de Deus, porque é a única causa que nós devemos viver ou morrer, é o reino de Deus. Então Deus garante a nossa coragem, a nossa força, a nossa alegria, porque quando as coisas estão para chegar, a morte está para chegar, nós começamos a ter visão de Deus. Assim como alguém está morrendo, indo para o inferno, já começa a ver as chamas do inferno tomando conta dele.
Eu já vi muitos casos assim, reais, testemunhos de pessoas morrendo. Foi tão cruel, a pessoa era tão maligna, na hora da sua morte, ela já via as chamas do inferno se apoderando dela, e ela gritando: gente, me salva, porque eu estou caindo no fogo, estou caindo no inferno, e gritando. Assim como alguém morre, indo para o inferno já sentindo as chamas, assim o cristão, quando está morrendo, às vezes assassinado, ou devorado por animais famintos, dando a sua vida pelo reino, ele já começa a ver a glória de Deus. E aí, é só sorrir. Eu não sei se aquilo foi verdade, ou se foi alguma coisa preparada. Porque na rede social, você não pode confiar em muita coisa que você vê. Mas eu vi uma cena, um homem foi baleado, e ele estava agonizando na rua, e um monte de gente ao lado dele. Aí, quando o pessoal chegou, que conhecia ele: isso aí é o traficante tal. Aí uma mulher, com a Bíblia na mão, pediu: gente, me dá licença aí. Agachou lá, segurou na mão dele. Naquela hora ela começou a falar de Jesus para ele. Falou: moço, você está morrendo, você arrepende do que você fez até agora? Ele: me arrependo. Você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal? Ele: eu aceito. E quando ele acabou, ela falou: então eu vou orar com você. Aí orou com ele, fez ele fazer oração arrependida, pedindo perdão a Deus. E quando ela começa a orar para ele, que termina a oração, ele toma para o outro lado, mas com um sorriso no rosto. Ele morreu sorrindo. Não sei se isso é verdade, ou se é alguém que postou isso na rede social, fizeram isso para postar. Mas é tão real que eu acho que é verdade o que foi colocado ali. Porque todo mundo conhecia ele, é o traficante tal. Ele tinha sido baleado. Antes dele morrer, ele teve um encontro com Jesus. Porque aquela mulher levou para ele a palavra na última hora. É como se ele tivesse sido arrebatado do fogo. Então, irmãos, essa é a missão do reino de Deus. É a grande causa pela qual devemos morrer ou viver. Quinto e último, o reino de Deus é a vivência da realidade da salvação. Todas as pessoas que pertencem ao reino de Deus, ele já é salvo, é lavado no sangue do Cordeiro, ele tem as suas roupas embranquecidas no sangue do Cordeiro, alvejadas no sangue do Cordeiro. A Bíblia diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então quem pertence ao reino de Deus já vive a realidade da salvação. Não vai ser salvo, já é salvo. Ele já vive a vida eterna. É só uma questão de tempo para ele ganhar o corpo glorificado, ou através do arrebatamento, ou através da primeira ressurreição, para ele ter um corpo glorificado que nunca mais sofre, que nunca mais morre. Então, irmãos, essas são a definição do reino de Deus. Agora, para encerrar, lá no capítulo 2, verso 32 ao 35 de Daniel, o rei Nabucodonosor teve um sonho. Ele sonhou com uma grande estátua, e ele ficou apavorado com o seu sonho. Por quê? A estátua tinha cabeça de ouro, tinha os ombros, o peito e os braços de prata, tinha o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés barro misturado com ferro. Ele teve aquele sonho, aquela visão, e ficou apavorado. Aí chamou os magos do seu reino e falou: eu quero que vocês descubram o que eu sonhei e me dê a interpretação do meu sonho. Ninguém podia fazer isso ali. Ele falou assim: se ninguém me der a interpretação, ninguém descobriu o meu sonho. Ele queria que a pessoa teria que descobrir o que ele sonhou e dar a interpretação do sonho.
Aí ele falou assim: se não me interpretar, se não me falar, eu vou matar todo mundo. Aí isso chegou ao ouvido de Daniel. Daniel, o Nabucodonosor vai matar todos os magos e entendidos do seu reino. Porque ele sonhou aí, ele teve um sonho aí, ficou apavorado. Ele quer que a pessoa descubra qual é o sonho que ele teve e ainda dê interpretação. Aí ele foi lá, falou: rei Nabucodonosor, me dê 3 dias e eu trarei aqui o que você sonhou e a sua interpretação. Não precisa matar ninguém. Aí deu 3 dias para Daniel. Aí Daniel foi lá, depois de 3 dias jejuou, orou, pediu oração para os companheiros dele, falou: vamos orar porque todo mundo vai morrer, até nós estamos correndo risco. Aí ele orou, aí Deus levou Daniel na presença do rei Nabucodonosor. Aí ele falou: rei, o senhor estava com a sua cabeça no travesseiro e o senhor teve o seguinte sonho. O senhor sonhou com uma grande estátua, com cabeça de ouro, com o peito e os braços de prata, com o ventre e as coxas de cobre, com as pernas de ferro e com os pés e os dedos ferro misturado com barro. O rei falou: é isso que eu sonhei, é isso mesmo que eu sonhei, mas quem te mostrou isso? Ninguém poderia descobrir isso aí senão o próprio Deus, o Espírito de Deus que traz essas revelações. Agora eu vou te dar a interpretação. O cabeça de ouro és tu, rei Nabucodonosor. Ninguém há maior do que tu. Mas depois de ti haverá um reino mais fraco do que o teu. Porque o teu reino é o reino babilônico. E virá um outro reino depois de você, que é o reino que será dividido, Medo e Persa, que vai tomar o reino. E depois desse reino, que representa o cobre, será um império grego. E depois desse império, haverá nas pernas de ferro o império romano. E depois, os dedos e os pés de ferro misturado com barro. São 10 reis que vai reinar durante a tribulação. Por um lado, ele será forte por causa do ferro, e por outro lado será fraco por causa do barro. E barro e ferro não se misturam. Então esse é a interpretação do seu sonho. Aí vestiu Daniel com roupas reais, mandou colocar colar de ouro no seu pescoço, e fizeram uma festa. E aí, depois você sabe da história, para frente, que o rei fez uma estátua, né? Depois desse sonho, fez uma estátua. Mas encerrando aqui, ele falou: também o senhor viu uma pedra que saiu da montanha e atingiu essa estátua nos seus pés, esmiuçando todos os outros minerais. Destruiu todos os outros minerais, essa pedra. E essa pedra foi crescendo. Depois que ela esmiuçou todos os minerais, ela foi crescendo e encheu a terra. Essa pedra que o senhor viu, que foi lançada sem auxílio de mãos, esse é o reino de Deus, que vai destruir todos os reinos, e o reino de Deus vai prevalecer sobre a terra. Aleluia! Então quem faz parte do reino de Deus vai viver num reino eterno. Todos os reinos do mundo passarão, todos os reinos do mundo serão entregues ao Senhor Jesus Cristo, e haverá apenas um reino, o reino de Deus, que Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é o Senhor dos Senhores desse reino, e aí viveremos para sempre com o Senhor na glória. Então a pessoa que não está ainda servindo a Deus, é a sua chance de você tomar a decisão de seguir a Jesus, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia! Esse é o reino que vai permanecer. O único reino que vai permanecer é o reino de Deus. Ele já está entre nós, mas depois ele virá. Ele será uma enorme pedra, uma montanha que vai encher toda a terra, e toda a terra vai experimentar o reino de Deus. Aleluia! Então o que representa o reino de Deus?
paz, alegria, justiça no Espírito Santo. Então, como nós, súditos deste reino, devemos ser cheios do Espírito Santo? Porque é só no Espírito Santo nós vamos ter paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então vamos nos encher do Espírito Santo. Fiquemos em pé e nós vamos orar. Aleluia.